Oi, boa noite. A gente vai estar conversando sobre família mais uma vez, né, como sempre. E hoje vai estar conversando conosco a doutora Vânia, e ela vai estar nos falando sobre terapia familiar, sobre a sistêmica, o que é que exatamente as famílias podem, não é, desfrutar dos serviços que essa terapia pode produzir na vida das pessoas. Então nós vamos, já estou aqui, e ela vai estar nos falando hoje, né, inclusive dentro do aspecto de enfermidades, não é, relacionadas às questões emocionais das famílias, das pessoas, e hoje ela vai estar nos falando sobre isso. Doutora Vânia, muito boa noite, seja bem-vinda. Olá, boa noite a todos. Mais uma vez, né? Nós estamos aqui depois de um período. Semana É passada verdade. nós não participamos, tivemos um problema aí de trânsito, Isso. então acabou que eu não tive oportunidade de estar aqui com vocês. Mas hoje Aham. nós estamos aqui e eu separei um assunto bem interessante, que é um assunto sobre ansiedade, né? Certo. Então, dentro do contexto família, dentro do contexto sistêmico, quando a gente trabalha com as famílias nesse campo mais extenso, vamos dizer assim, da coisa, né? E a gente vai perceber como que essa patologia tem afetado tantas pessoas. E a ansiedade, principalmente agora, nesse tempo de pandemia, eu até coloquei o tema aí, ansiedade em tempos de pandemia mesmo, porque está bem complicada a situação. A gente esperava que melhorasse, mas até então a gente tem visto que o processo tem se agravado, né? A coisa tem se agravado cada vez mais. E falar de saúde mental em tempos de crise, em tempos de dificuldade, como nós estamos passando agora, eu acho fundamental, até como um serviço de alerta para as pessoas, né? Isso Como mesmo. se cuidar, como cuidar do outro, é por aí. Você acredita que a ansiedade ela tem crescido, ou seja, o número de pessoas ansiosas é muito maior hoje, não fora a pandemia, né? Mas na nossa atualidade, ela está mais presente ou não, embora agora está mais detectável, né? Está mais fácil de perceber. Antigamente se tinha, mas não se sabia exatamente. Como é que você vê isso aí? Cresceu bastante. Isso é perceptível, a gente vê que as pessoas têm procurado mais ajuda nesse campo, têm procurado mais ajuda para como entender e como viver no meio disso tudo. Quando a gente faz um paralelo de como era. Eu acho que a minha vida e a sua não dá muito, não, porque a gente já está um tempinho mais atrás, né? Mas quando a gente faz um paralelo aí nos últimos 30, 20 anos, a gente vai ver que a diferença de como se vivia, de como as pessoas se comportavam, como os jovens se integravam nos seus grupos sociais. Então, era diferente, até pela própria questão da tecnologia, né, que influencia. Então, há uma certa troca nessa questão da tecnologia. Então, a questão da troca, quando eu digo, é trocar mais essa parte da afetividade humana por uma questão mais tecnológica, substituir, na verdade, né? Então, a ansiedade, ela tem crescido também, assim como evolui, as doenças, na verdade, elas evoluem, né? A cada passo que a gente dá, surge uma nova situação diferente, muitas vezes a gente sabe lidar, outras não, e isso causa ansiedade. Mas quando a gente fala de ansiedade, e as pessoas falam, mas o que é mesmo ansiedade, né? Ansiedade é um sentimento que muitas vezes a gente não sabe definir direito, a gente sente.
Mas para nós que estamos na área da leitura mental, do estudo mental, desse campo das emoções, a ansiedade ela é um excesso de futuro. Então é esse medo que a gente sente, medo de quê? Medo de um desconhecido, que eu não sei de onde vem e como vai ficar. Então eu faço uma transferência desse antecipo, esse futuro, vamos dizer assim, nas minhas emoções. Eu deixo isso liderar, de alguma forma, o meu contexto de vivência familiar. Então, esse medo do desconhecido nos assusta. Claro, todo mundo tem medo do desconhecido. Quem é que quer sair da sua zona de conforto para ir para um determinado lugar que você não sabe como? Uma mudança de emprego, uma mudança de estado, de município, uma mudança de casa na própria cidade. Então, tudo isso remete a um certo anseio, porque é novo, né? Então, a gente não sabe como que esse novo, como se apresentar para esse novo, a verdade é isso, né? Então, na ansiedade, quando a gente fala da saúde mental, e a ansiedade é um dos principais pontos que afeta a nossa saúde mental, e isso se estende para a saúde física também, claro, a gente vai estar falando sobre isso. Nesse momento de isolamento, de pandemia, né, criamos uma perspectiva e, de certa forma, com o tempo, essa perspectiva foi frustrada, porque no início do ano, do ano passado, né, nós criamos uma perspectiva de que alguns meses ia passar, em 6 meses ia passar e tal. Enfim, nós estamos, como é que eu vou dizer, numa situação que cada vez mais aumenta a nossa ansiedade. Se até aqui, tudo aquilo que eu projetei, tudo aquilo que eu esperei, eu não consegui concretizar, eu não consegui levar à frente, e daqui para frente, né? Aí a gente vai trabalhar em cima de tudo que tem sido apresentado para a gente até então, através dos sistemas, através do próprio governo, e fazer um realinhamento de tudo aquilo que nós planejamos, tem que replanejar tudo e voltar. Eu falo que a gente está naquele momento em que nós já conseguimos nadar e chegar na praia. Agora é colocar o pé na areia e reiniciar os nossos passos para dar seguimento, né, à nossa retomada na vida. Pois bem, então a pandemia, né, quando a gente fala que a pandemia até então nos assustou e tem nos assustado e vai nos assustar cada vez mais, de uma forma em geral, ela nos assusta no nosso contexto familiar, no nosso contexto individual, no nosso contexto financeiro, no nosso contexto social, porque evitamos estar junto, né, com os nossos grupos sociais, afastamos dos familiares. Isso de alguma forma afeta. Tem gente que não sabe lidar com isso. Isso para a gente é novo. Ninguém está acostumado a viver, né, sozinho. O brasileiro é o povo do calor humano, do abraço, do estou aqui, do conta comigo, do que faz a visita na sua casa sem avisar e quando você vê já está batendo na porta. Então é por aí. E a gente sente falta de tudo isso, né? Isso nos afeta, isso nos deixa num grau de ansiedade muito elevado, sem saber como lidar com toda essa situação. Pois bem, então eu vou falar para todo mundo aí que está nos ouvindo hoje a respeito de como ter um pouco de controle dessa situação, né? É claro que a gente está aqui num curto espaço de tempo para orientar como lidar, né, com isso. Pois bem, essa ansiedade, ela é comum quando ela não nos afeta, tá? Quando ela não nos prejudica, vou dizer assim. Quando ela não nos prejudica, ela é uma ansiedade que nós chamamos de comum ou de normal, tá? O que é uma ansiedade considerada normal? Todos nós temos, porque nós estamos sentimentos, a gente está expressando aquilo. Então E ainda bem que temos, né? Sim, porque na verdade a ansiedade ela é uma reação do indivíduo, né,
em experimentar alguma coisa diante de situações adversas. Então, essa situação por exemplo, uma gravidez, né? Então, a mãe fica ansiosa porque ela projeta algumas coisas, né, para o futuro, para o filho. Então, são situações que chegam para a gente que é novo. Então, é uma gravidez, é uma mudança, é uma viagem, é um parente que vai partir, que vai viajar, a própria ausência, nós estamos falando agora de pandemia, a própria ausência do parente, com o próprio falecimento desse ente querido, causa uma ansiedade, porque as pessoas estão morrendo muito rápido, e quem fica não sabe como lidar com essa situação. Então a gente tem recebido também muita procura nessa questão de como lidar com luto, essas coisas todas, porque de alguma forma isso é muito brusco, isso é muito agressivo para o nosso emocional. Então coisas que a gente vê, né, está presenciando aí todo dia, mas não se programa isso para a nossa vida, e quando isso surge, nos causa um grau de ansiedade muito grande, certo? E aí, tem uma frase do Freud que eu gosto muito, é quando ele fala que, em última análise, né, nós precisamos nos amar, nós precisamos amar para que não venhamos adoecer. Então, amar, nessa colocação do Freud, ele está falando ama a si mesmo, se proteja, se trabalhe, aprenda a lidar com suas emoções para que você não fique doente, né? Então, esse adoecer é nos amar. Porque até quando eu tenho esse potencial, quando eu tenho essa habilidade de saber distribuir bem esse sentimento que eu tenho por mim mesmo, até a doença que chega, muitas vezes a gente tem equilíbrio para saber lidar com ela. Né? Então, o Freud foi muito sábio nessa colocação. Né? Ele está falando do amor, porque está falando, a gente está falando aí de terapia, e terapia é doação, terapia é amor, e ele coloca essa situação. Pois bem, então, contudo... Quanto mais você se ama, mais você está apto a amar os outros, né? A amar a outras pessoas. Ao saber que ao perceber que você está se amando, uma das primeiras coisas que você faz é ir amar as outras pessoas. Quem ama as outras pessoas sem se amar, termina nem amando, termina prejudicando, né, o outro que está convivendo, né? Exatamente, porque você não tem. Né? Então, você faz um esforço para amar, você faz um esforço para doar. Então, você acaba doando aquilo que você não tem. Então, muitas vezes, a pessoa vai lá e eu tiro de mim para dar para o outro. Você não tira, porque você não tem. Se você tivesse, você se enchia, né, e de você era transbordado até alcançar o outro. Então, primeiro a gente tem que se encher. Isso não é no sentido do narcisismo, ou do egoísmo, ou não é. Isso é no sentido de que, quando eu estou bem resolvida com as minhas questões, quando eu estou bem resolvida com as minhas emoções, eu consigo, de alguma forma, por mais difícil que isso seja, ter um controle de como lidar com isso. E quando chega para mim através do outro, eu também consiga driblar certas situações emocionais, de forma que eu consiga também passar um certo conforto, um certo equilíbrio, um certo apoio para quem está me trazendo alguma dificuldade, né? E então, até no narcisismo, se você for analisar, nem amor a si próprio existe, porque se você tem aquilo, você adoece. Ora, o amor não adoece, não é? O amor, ele produz saúde, né? Então, você adoece quando você tem aquele tipo de sentimento em relação a você. Só que não é amor, porque se fosse amor, não haveria narcisismo, né? Não haveria, exatamente. Então, a questão, a gente não vai discutir aqui, mas a questão do narcisismo, ele é sempre muito eu o tempo todo.
Ele não passa isso, né? Ele não vê, ele quer que o outro se dane. Então, ele quer que o outro faça aquilo que para ele é favorável a ele. O outro tem que trabalhar em função dele, tem que desenvolver atividades em função dele, em benefício dele. Então, não é o narcisismo. O amor não é essa vertente do amor que a gente está colocando em pauta aqui, né? Então, essa ansiedade, ela traz para a gente alguns descontroles, algumas compulsões. E para fugir dessa ansiedade, a gente acaba entrando em outras dinâmicas da vida que vai trazer um adoecimento. Por exemplo, uma ansiedade vai levar às compulsões, dores musculares. Tem gente que apresenta essa ansiedade em forma de enjoo, diarreia, tem mais tendência a exceder nos vícios, no álcool, na comida, tá? A própria violência verbal, de repente a pessoa tem uma reação com você, que você não sabe o porquê daquilo, então isso já é um grau de ansiedade, já é um acúmulo de patológico, né, que está ali. Excede em compras, falta de sono, né, tem problema de transtorno do sono, baixa autoestima, qualquer coisa ela se recolhe, então não tem forças para reagir, para ser aquilo que até então ela fazia. De repente ela é como um balão de festa, né? Tá cheio, bonito, colorido, fazendo a alegria de muita gente, daqui a pouco, ó, acabou, né? Então se recolhe, vai lá para o seu canto, começa a entrar em isolamento, que de alguma forma as pessoas não percebem, porque esse isolamento ele é mais discreto, depois ele vai intensificando, começa a comer de forma isolada, no quarto, de frente para o computador. Tudo isso é um grau de ansiedade que a pessoa está expressando através dessas reações, através dessas compulsões, certo? Você, na sua percepção, você acredita que fruto, resultado de uma pulsão de morte, ou você também consegue perceber ansiedade em alguém que vive, que transpira uma pulsão de vida? Sim, a ansiedade ela tem para os dois lados, tá? Porque quando as pulsões, elas são equilíbrio, né? Então, o equilíbrio da pulsão de morte e o equilíbrio da pulsão de vida. Então, quando a pessoa tem essa pulsão da morte, que ela se isola, que ela não tem essa autoestima bem trabalhada, acha que é incapaz, que não serve para mais nada, que já está velho, que... Então, ela tem uma tendência, ela está desenvolvendo ali a pulsão da morte. A pulsão da morte não quer dizer só suicídio, não. Tá? A pulsão da morte é tudo aquilo que afeta o outro, que nos afeta emocionalmente, mesmo de forma inconsciente, tá? Então, isso é pulsão de morte, é tudo aquilo que me prejudica, é tudo aquilo que eu faço em excesso, mesmo tendo a consciência de que lá na frente eu vou ser prejudicado, tá? E Você a acha pulsão que a de vida, ansiedade está mais ligado a isso? Ou não? a Você acha ansiedade que... tá, a ansiedade tá, porque a ansiedade, ela começa muito superficial, exatamente como nós estamos iniciando isso aqui. É o desconhecido que está chegando, eu não sei como lidar com esse desconhecido, então eu vou buscar nas compulsões e nas pulsões, que são coisas diferentes, tá? Para me aprender, para me ter recurso para lidar com esse novo. Por que as pessoas agora têm tanto medo, têm tanto pânico, tá? Da doença? Primeiro é que a doença realmente é agressiva. A doença é agressiva e a gente tem visto isso. Mas em segundo plano fica a ansiedade de não ser capaz de se proteger, de não ser capaz de lidar com uma situação quando alguém
um parente foi infectado. Então não sabe, não tem recursos psicológicos, não tem habilidades emocionais para lidar com essa situação, tá? Até porque a gente tem um número altíssimo de mortes, mas não são todas as pessoas que pegam Covid que morrem. Então, infelizmente, a gente tem um número, em relação aos infectados, um número baixo, graças a Deus por isso, né? Mas quando a gente fala aí do volume de morte, isso é assustador e é aterrorizante mesmo pensar por esse lado. E isso causa mesmo, desperta na gente um sentimento de incerteza terrível. Né? A gente não sabe para onde ir, o que fazer, tá? Então, a ansiedade, ela... O problema dela não é exatamente a ansiedade. Talvez, o problema está mais em você não acreditar que é capaz de enfrentar, digamos, os motivos para a ansiedade. Seria isso? Sim, sim. Porque isso deriva outras patologias, como a gente está colocando aqui, né? Então, uma pessoa, de repente, ela passa a ter confusões mentais, ela passa a se exceder, porque se eu morrer, eu já fiz um monte de coisa que eu não fiz até então. Começa a ter esses pensamentos desordenados que leva justamente aos excessos. Ou o isolamento. O isolamento que eu estou falando aqui não é o isolamento de ficar dentro de casa, que todos nós estamos, mas é o isolamento intra, em si mesmo. Vai se interiorizando uma série de sentimentos, né, acumulando uma série de sentimentos, que depois isso vai vir à tona, de alguma forma isso vai vir à tona. Né? Numa questão de... Estamos falando da questão de família. Então é um tom de voz mais alterado, com o outro, né? É um tom de voz mais alterado, é o excesso na alimentação, as pessoas estão mais dentro de casa, então tende a frequentar mais vezes a cozinha, a geladeira, e muitas vezes escuta uma notícia, ou não resolveu um problema, ou precisa sair, não consegue sair. Então isso reverte em uma situação onde ela precisa buscar recursos para disseminar um pouco esse pensamento negativo. E aí ela vai buscar esses recursos na comida, no sexo, na bebida, na droga, na agressividade verbal e muitas vezes até física, tá? Então ela tende a ir para esse lado. É por isso que a gente precisa trabalhar a questão da saúde mental justamente para ter esse equilíbrio, para saber coordenar as coisas no momento certo. Ok? Tem alguma pergunta? Não, o José Augusto aqui está colaborando com a maneira como você está, né, colocando essa questão. Ele coloca que medo do desconhecido é exatamente essa fobia, esse pânico, né, o estresse que isso produz, a diminuição, ele coloca a diminuição da consciência, ou seja, provavelmente seja, você termina não tendo muito, não acreditando na sua capacidade de enfrentamento, né, para essas situações. Exatamente. Muito bem, muito bem. Ele é meu amigo, muito bem colocado aí a condição, obrigada pela participação. Então, é o que a gente está colocando e que ele está complementando aí. É justamente esses recursos de fuga que o indivíduo tem, e ele vai fazer uso desses recursos, porque ele não sabe lidar com essa desordenância do pensamento. E aí ele vai, através de algo material, ele vai dispersar, vamos dizer assim, essa energia negativa que ele tem de pensamento em alguma coisa, certo? E falando em isolamento, muitas vezes essa questão da ansiedade, ela tem afetado muito as famílias. Muito. Porque as pessoas estão mais tempo em casa, estão mais tempo convivendo umas com as outras, até então não estavam preparadas para viver tanto tempo no mesmo ambiente, porque a gente sabe que as famílias elas saem, elas trabalham, o pai vai para um lado, a mãe vai para o outro, o filho vai para a faculdade, o outro vai para a escola. Então há uma divisão desses membros durante um certo período do dia.
E agora não tem mais isso. Isso acaba gerando atritos. Porque aí há Grande parte, e grande parte das famílias terminam ficando no mesmo cômodo, né? No mesmo espaço. E ali, cada Então, um fazendo né? Fazendo o seu jeito, vivendo o seu jeito de viver, e isso criando, às vezes, essa dificuldade um com o outro, né? exatamente, né? Porque tem gente que tende a ser mais bonzinho, abraçar a causa, fazer tudo para todo mundo. Acaba que essa pessoa, no âmbito familiar, dentro da sua residência, acaba sendo a mais exigida, vamos dizer assim. Né? Ela exige mais dela mesma. Então não tem E tempo os para si outros, mesma. isso mesmo. E os outros acabam ficando de forma acomodada. Então Uhum. isso adoece. Porque quando a gente fala de doença da família, é justamente isso. É essa desordenância, esse desequilíbrio que tem na rotina da família, que descontrola toda uma situação. Então vai ter sempre alguém ali, normalmente é a mãe que faz isso, abraça a causa de todo mundo, então é a pessoa que está disposta para fazer tudo, não tem horário para dormir, é a última a se alimentar, é a última a tomar banho, mas lembrando que todos nós temos que cuidar da nossa mente, temos que cuidar da nossa saúde. Né? E quando tudo isso passar, como é que vai estar a cabeça dessa pessoa? Então vem as cobranças, né? Tem sempre as cobranças, tem um sentimento de culpa, tem uma série de coisas. Mas dentro de casa é fácil controlar isso. E aí tem gente que fala assim, você fala que é fácil, mas é porque você não está dentro da minha casa. Claro, gente. Eu estou falando que é fácil porque você está lá, você tem condições de coordenar toda essa situação. Então, se é algo que o marido pode apoiar, pode fazer, o filho pode fazer, então deixa, permita que ele faça. Ah, não vou deixar meu marido lavar a louça porque ele não sabe lavar direito e não sei o quê, eu vou ter que fazer o serviço 2 vezes. E assim, acaba que abraça essa situação e não permite o outro entrar com o suporte, com o apoio e acaba pesando mesmo, tá? Essas situações pesam muito. Filhos que estão estudando de forma remota e aí a mãe tem que deixar a panela no fogo para olhar o dever do filho, para ver se o professor está passando o dever, a lição de forma correta lá do outro lado, para ver se o filho não está entrando em outras redes sociais, além da que ele está no sistema da aula. Uhum. Gente, isso é uma cobrança muito intensa. Nós não estávamos preparados para isso, nós não estamos preparados para isso. Então, isso afeta muito o nosso emocional, tá? E quando a gente fala das reações, essas reações elas vêm de forma mais leve, que é uma ansiedade mais leve, depois ela vai para a ansiedade moderada, depois ela vai para a aguda, onde já entra aí na depressão. Tá? Então ela já começa a dar sinais. A partir do momento que essa ansiedade começa a prejudicar outras pessoas, ou me prejudicar através de reações físicas, né, comportamentais, então isso já é um sinal de alerta. Tá? A doença, eu sempre falo que a doença fala, tá? A doença fala e a doença ouve. Isso é bem quântico, bem sistêmico, né? Mas a doença fala. Muitas vezes a gente não tem essa percepção de enxergar quando o outro não está bem, mesmo dividindo o mesmo espaço da casa, o mesmo cômodo da casa. A gente não percebe, a gente está tão acostumado com o indivíduo ali, com a presença dele, que muitas vezes uma reação dele serve mais para que nós possamos julgá-lo do que ajudá-lo, né? E aí vem as cobranças. Você não era Às assim. vezes compreendemos, percebemos e compreendemos mais os de fora do que aqueles dentro de casa que convivem com a gente, né? Exatamente, exatamente. Então, isso acaba complicando, né, essa relação familiar. Famílias, né, marido, mulher, têm tido muitas dificuldades nos relacionamentos de casal, justamente por causa desse excesso. Excesso que eu falo, mas é um excesso de estar junto que até então eles não tinham. Uhum. Tá? Não estavam acostumados, eles são casados, marido e mulher, moram na mesma casa, 20 anos, 5 anos, 10 anos, mas eles não estavam acostumados
a ficar tanto tempo um na presença do outro. Né? E isso cria dificuldades, e aí entra uma série de coisas, entra ciúmes, entra a questão da vigilância excessiva, um vigiando o outro, com quem você está falando, é pandemia, você vai sair para onde? Então, assim, essa questão dos conflitos familiares que, de alguma forma, desestrutura a psique do indivíduo, tanto de um quanto do outro, e muitas vezes, na maioria das vezes, a família inteira entra nesse ciclo de problemático aí, certo? Então, a questão da psique, né, quando a gente trabalha nesse campo da psique, de alguma forma, a gente precisa estar atento a alguns sinais que ela nos emite. Alguns sinais, né? E a ansiedade, ela emite esses sinais. Muitas vezes tem a questão da interpretação, né? A pessoa emite um sinal, mas aquilo que o outro está interpretando não é o que realmente ela quer mostrar. Né? Então o outro está vendo, mas não é o que ela quer mostrar, e aí vai para as questões de conflito. Né? Eu estava até, relatei, essas questões remotas e tal, e aí a pessoa coloca lá uma blusa bonita, coloca lá uma roupa bonita, vou sentar lá em frente à câmera, vai tal, mas do nada alguém passou perto dele ali na mesa com a xícara de café, sujou a camisa, ele tem que trocar, mas é só uma camisa, você vai lá e troca e volta lá para sua aula. Não, mas é porque eu queria ir com essa camisa, é porque essa camisa é importante. Essa camisa foi um presente, essa camisa foi minha mãe que me deu, eu queria usar ela hoje, porque você está entendendo como a interpretação da coisa funciona para um e é diferente para o outro, tá? Uhum. Então, e isso, mas isso é no nosso dia a dia, a gente nem precisa estar em isolamento para acontecer isso não, isso é no nosso dia a dia mesmo, porque são os valores, né? São os valores que são diferentes. E umas coisas têm um valor para mim que para o outro, de repente, não representa tanto valor assim e vice-versa, tá? A questão da ansiedade também, infelizmente, nós temos que ter muito cuidado com essa questão do excesso de informação. Nós estamos na era da fake news. E o que chega, né, de excesso de informações para a gente é uma coisa absurda, que a gente depara com a situação daqui 2, 3 minutos, aquela mesma situação já chega de forma diferente. Então, o importante para a gente evitar um pouco, fugir um pouco dessa questão ansiosa do processo, do isolamento, de pandemia, ou a gente se ausentar por um período do dia das redes sociais, isso faz muito bem, a gente vai dar um respiro para a nossa mente, né? Se afasta das redes sociais, desconecta um pouco, procure lá o seu cantinho, faça uma boa leitura. Eu comprei uma série de livros do Freud agora no site, e é muito legal, porque como eu estou em capital, o interior demora um pouquinho mais, mas vale a pena comprar. Então na capital chega rapidinho, em 48 horas, 72 horas, já chega o material que a gente pede. E eu comprei uma série, nossa, a interpretação dos sonhos, a parte 1 e 2, que é justamente aquele início ali da leitura, o mal-estar da civilização. Então são materiais que a gente pode pegar na nossa área, e quem for de outra área pode pegar um material, uma literatura também que é da área dela, ou alguma coisa que seja interessante para ela, e se recolher. 20 minutos, 15 minutos, desliga, desconecta. Faça rotina para os filhos. Quem tem filhos pequenos, quem tem filho em horário de estudo, fazer uma rotina para os filhos. Horário de adulto é uma, horário de criança é outra. Tem gente que mistura tudo. Então não tem uma rotina, todo mundo vai dormir meia-noite, todo mundo vai dormir 11 da noite, todo mundo vai dormir às 9. Não. Cada um tem uma faixa etária e cada um requer uma situação diferente para lidar com isso. O organismo do adulto é diferente do organismo da criança. A criança está no processo de adaptação. Então, discussões familiares, muitas vezes, né, que não seja pertinente
ao grupo familiar todo, e as pessoas acabam discutindo no meio de todo mundo, na frente de todo mundo. Então procura um momento adequado para discutir, procura um momento adequado para sentar na mesa e fazer o seu planejamento financeiro, o que vai comprar, o que vai pagar, quem vai na rua, quem vai pagar, porque não pode mais todo mundo, né? Essa coisa de ir papai e mamãe e levar filho junto para o supermercado acabou, não se pode mais, pelo menos por enquanto, né? Então, ter esse controle, ter essa rotina da sua dinâmica familiar e respeitar o limite, respeitar a fronteira dos outros. Porque muitas vezes eu quero me recolher, ficar lá no meu cantinho, fazer a minha leitura, e o outro muitas vezes está numa rede social, mas não usa um fone de ouvido, está com som alto, está vendo um vídeo, está vendo uma fake news, está vendo uma notícia ruim. E isso de alguma forma interfere. Nós estamos falando de um ambiente familiar. E esse ambiente, ele precisa ser um ambiente saudável. Nós não estamos falando de saúde mental, e um dos principais fatores que interfere na minha saúde mental é o meu ambiente. Uhum. É onde eu vivo. Então, eu preciso estar num ambiente limpo, eu preciso estar num ambiente organizado, manter as coisas organizadas. E lembrando que eu, ao cuidar do meu ambiente, eu não vou estar só beneficiando os outros, não. Eu vou estar principalmente beneficiando a mim mesmo. Né? Sim, claro. E outra coisa, se a família até então não tinha uma rotina, é oportuno que se crie uma rotina para essa família e ela se adapta, né? Porque nós temos um período aí de adaptação, então vai criar uma rotina e quando tudo isso passar, vai ser uma família mais estruturada, uma família mais organizada, ok? E aí, essa ansiedade também, quando eu falo de informação, excesso de informação, e a nossa mente, ela está preparada para receber coisas boas e coisas ruins. E nós somos seres altamente influenciáveis. E a gente se permite influenciar. E aí a fala de alguém, uma notícia, ou até mesmo uma fake que chega, e eu permito isso, tá? Só para você ter uma ideia, o que é uma ilusão mental, tá? Nós temos esse lado também de nos permitir essa ilusão mental. Eu atendi um paciente, né? E ela já foi vacinada com a primeira dose da vacina, mas está fazendo análise porque alguém falou para ela que a vacina fazia mal. E ela começou a desenvolver uma patologia que até então ela não tinha, e ela culpa, ela acha que não tinha, né? Ela acha que não tinha. No consciente dela não tinha, mas lá no inconsciente a gente dá uma investigada lá e já descobriu alguma coisa por que dessa reação agora, né? E aí tem que trabalhar com essa questão dessa nova situação que está surgindo nela, uma nova patologia, que na verdade não é uma patologia, é uma compulsão de fuga, certo? Porque de repente não é o que ela queria, de repente ela queria ir sozinha para o posto de saúde, não conseguiu, o filho teve que levar, o neto teve que levar, se sentiu incapaz. Então, para chamar atenção, a pessoa reage de diversas formas, tá? E aí ela foge dessa situação para culpar o outro. Eu não queria ir, mas vocês me levaram, agora eu estou aqui, agora eu estou precisando de terapia, agora eu estou doente. Agora... Então, assim, há os recursos negativos, né, que desenvolve no indivíduo. Então, essa confusão mental, claro, ela existe sim. Então, se alguém falar alguma coisa para você e você assimilar, por que nós temos essas questões dos nossos valores culturais, familiares? Porque são heranças que foram plantadas para a gente há um tempo atrás, e só depois que a gente foi trabalhar, e por si só, né, descobrir que não é bem isso, ou que é isso de uma forma diferente. A gente já falou sobre isso aqui também, certo? Existe uma coisa que nós somos tão permissivos com a nossa mente, tão permissivos, tá? Que muitas vezes as patologias, a nossa mente ela existe, né? Na mente do indivíduo ela existe, mas se o outro
te oferecer um recurso de cura, mesmo que seja um placebo de água com açúcar, e com o tempo ela vai te procurar, fulano, você ficou bom? Você estava com o estômago tão ruim. Lembra aquele chazinho que eu te ensinei? Você fez, nossa, uma maravilha. Nunca mais eu vou deixar de tomar aquele chazinho, que é muito bom. Então, assim, nós estamos nessa condição, né, de condicionar a nossa mente com as coisas que chegam para a gente. Então, esse cuidado excessivo, esse cuidado que a gente tem que ter com as informações excessivas que chegam, isso é fundamental, ok? Para que possamos ter uma saúde mental mais equilibrada. E aí, como é que a gente vai fazer para ter esse controle, né, dessa ansiedade? Enfrentar o novo nos deixa ansioso, é comum, né? Mas, como eu disse, não devemos permitir que isso se estenda para uma gravidade, para uma patologia. Os cenários de incerteza estamos vivendo, claro, isso aí é público e notório, que a gente está num cenário de incerteza. A única certeza hoje que a gente tem é que existe um vírus que mata as pessoas, mas como controlar qualquer hora isso... pode bater na sua porta. E qualquer hora pode bater na porta. Então, e como controlar isso, e como ter o cuidado de não se doar tanto com os outros, né? Porque tem gente que está dentro de casa, mas está o tempo todo com esse excesso de preocupação com o outro. Então, é você se permitir um pouco, deixa o outro cuidar de si, existem as orientações, ensina, está dentro de casa, cobre os cuidados necessários, mas permita que ele vá, que ele viva a vida dele, que ele tome consciência de que aquilo que você está orientando, principalmente quem tem filhos na adolescência, que adolescente não para dentro de casa, criança o tempo todo quer ir para o parquinho, quer ir para a quadra, quer ir... Então, ajudar a criança, ajudar o adolescente e até mesmo os adultos a ter consciência disso, tá? Porque você ensinar, mas você não pode ir atrás do indivíduo. Você não pode ir junto com ele, né, levando uma bolha de proteção para ele o tempo todo. É fazer essa permissão. E isso nos ajuda. Agora, não adianta permitir ficar do lado de cá, sendo aquela permissão sendo um martírio para você. Fulano foi. Ai, meu Deus. E agora? Será que levou álcool em gel? Será que lavou a mão? Será que comeu com um talher que alguém usou? Então, assim, esse excesso, sabe, essa preocupação que sufoca. E aí você tem que deixar a pessoa fazer, orienta. E quando voltar para casa, tome os mesmos cuidados, né, que a gente sempre tem. Então isso ajuda, isso ameniza, tá? Ouvir música que gosta, assistir um programa de televisão que gosta, isso de forma coordenada, né, com quem está em casa. Cuidado com som alto, porque muitas vezes a gente está em live, aí tem cachorro latindo, o som do vizinho está alto, uma série de coisas. Então a gente tem que ter essa preocupação também, de fazer uso daquilo que é bom para a gente, mas ter esse cuidado com o outro. Principalmente, eu falo isso porque eu moro num condomínio fechado e os apartamentos, eles são próximos, né? E muitas vezes alguém faz isso. Então, é um ambiente que tem muitos cães, eles latem, eles reclamam. Então, assim, claro que a gente está falando de um animal, não vai ter como ficar controlando o animal, mas ter cuidado com o som, ter cuidado com gritos, ter cuidado com certas coisas que a gente pode evitar. Aquilo que a gente pode evitar, eu acho que é válido nesse momento para a gente preservar a nossa saúde mental e preservar a saúde mental do outro. Certo? Alguma pergunta? Não, tá muito boa. Tá tranquilo aí? Tudo tranquilo. Então, a análise ajuda, né? Claro, a análise, ela é um dos principais pontos de controle da ansiedade, que é o que as pessoas têm procurado bastante. Praticar exercícios físicos, claro, com proteção, mas o exercício físico é fundamental para a gente trabalhar os nossos órgãos de forma a deixar que ele se relaxe, que recomponha, que tire esse peso, essa energia negativa que a gente tende a jogar para dentro o tempo todo. Então, o exercício físico, técnicas de respiração, na terapia também a gente ajuda, nas sessões a gente orienta como fazer essas técnicas de respiração.
ter um diálogo saudável em casa, né, com quem está com você. Um ambiente saudável requer um diálogo saudável, tá? Evitar coisas negativas dentro do âmbito familiar. O autoconhecimento, conhecer a si mesmo, saber quando você está sentindo alguma coisa que está fugindo do seu controle, uma dor de cabeça excessiva que até então você não tinha, tem que ter o cuidado, porque muita gente às vezes sente uma dor de cabeça, estou com coronavírus. Gente, às vezes nem é coronavírus, ou não é coronavírus, é só um grau de ansiedade mais elevado que deixou você com dor de cabeça, com a falta de apetite. Mas aí, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando justamente para evitar essa ansiedade, é você se conhecer e saber até onde, né, você está, até onde você pode ir, observar o seu dia a dia, saber se não ingeriu nada que possa ter causado uma infecção intestinal ou alguma coisa. É se observar, é se conhecer, é trabalhar com o seu corpo, certo? E tomar os cuidados com a sua rotina, com os seus excessos. Se está cometendo excesso, começa a ponderar isso, começa a trabalhar isso de forma mais coordenada, mais planejada, ok? Conhecer essas alterações do seu organismo, do seu corpo. Atividade física, como eu falei, tem gente que não pode sair na rua, não tá fechado o parque, tá fechado as academias, mas tem recursos dentro de casa que dá para fazer. Uma técnica de respiração, por exemplo, que você pode desligar a televisão, sentar no sofá e fazer, é um exercício, tá? É um exercício que ajuda a mente. Esse controle da música, a música do relaxamento, uma música mais suave, uma música mais leve, um volume mais baixo, no momento adequado, isso faz bem, ok? Dedicar tempo a si mesmo, como eu disse, né? Desconectar das redes sociais. Eu acho que o ideal é desconectar até 1 hora antes de dormir, dar uma relaxada, né? Tem gente que lê notícia ruim e pega o celular e bota debaixo do travesseiro. Não precisa disso. Então desconecta, vai lá, faz uma respiração, toma um banho, comer coisas leves à noite ajuda também nessa questão do organismo, do controle, ok? Ter uma rotina. Não é porque está todo mundo dentro de casa, trabalhando dentro de casa. Estou trabalhando dentro de casa, posso acordar a hora que eu quiser. Não. Mantenha aquela rotina que você sempre teve, para não alterar o seu organismo. Porque tudo que a gente, né, a gente já está sentindo o impacto de ficar em casa. E ainda dentro de casa não ter essa rotina, isso é complicado. Horário para alimentação, eu sempre almocei meio-dia. Continue almoçando meio-dia, nada de jogar esse almoço lá para 2 horas da tarde, não. Mantenha a sua rotina, faça suas coisas. Sobrou tempo? Procure fazer alguma coisa que seja saudável para você, ok? Uhum. E ter cuidado sempre com esses excessos de informação. Então, tudo isso. Então, a gente tem aí a ansiedade generalizada, que é a que traz da sua mente para o seu corpo. Então, ela começa a afetar primeiro os seus pensamentos, você começa a ter um descontrole de pensamentos excessivos, e depois isso reflete no corpo, através das reações que nós já falamos, né? Enjoo, vômito, falta de apetite, vontade de comer demais, ou as compulsões, ok? Cuidado, porque isso pode levar a um estresse mais avançado. E esse estresse pode derivar em uma depressão. Então a gente tem aí a ansiedade, o estresse e a depressão. São 3 fatores que estão no mesmo caminho, na mesma rota e que precisa de cuidados. Então, se eu cuido da minha saúde mental, se eu cuido dessa ansiedade, quando ela ainda está no início, eu evito o estresse e eu evito essa depressão, ok? Então, um dia, né, de cada vez e manter a tranquilidade, é difícil, gente, é muito difícil, não é fácil, a gente está falando aqui, mas muitas vezes, até para a gente mesmo praticar, requer um certo esforço, né, uma certa habilidade para a gente praticar,
Eu, por exemplo, que tenho um estado na Bahia, e fico no Espírito Santo, e estou aqui no Espírito Santo, daqui a pouco eu tenho que voltar para a Bahia. Então, isso para mim é um desgaste muito grande, porque muitas vezes eu tenho que fazer uma viagem que eu só consigo parar uma vez na estrada, por proteção mesmo. Antes eu gastava horas viajando, parava, tirava foto, parava no restaurante, almoçava. Não dá mais, não dá. Então, eu tenho que sair de casa e chegar em casa o quanto antes, para evitar contatos, evitar... Tudo bem, estou vacinada, mas eu tenho que ter o cuidado com os outros, né? Tem que ter o cuidado com os outros. E quanto mais a gente circulando, é pior, né? Então, ter esse cuidado, se trabalhar, cuidar de si mesmo. Se você se cuida agora, você evita uma série de coisas lá na frente. Evitar tá indo para hospitais, muitas vezes sem necessidade, porque a ansiedade te causou uma dificuldade que você quer ir para o hospital, não, eu não consigo ficar em casa, eu tô falta de ar, e no fundo, não é nada daquilo que você projetou, é só uma ansiedade que está te afetando. Então, ter esses cuidados, tá? Se alimentar bem, procurar dormir, procurar sua rotina de sono normal. Então, isso é muito importante. E não se isolar, porque a gente está falando de isolamento doméstico, isolamento social, o que não significa que eu preciso me isolar de tudo. Nós estamos aqui na rede social dando orientações, então isso facilita muito. Tem gente que não suporta ligar uma câmera. Eu também não suportava, mas eu estou aprendendo a lidar com isso, né? Isso vai fazer parte da nossa rotina. Vai aprendendo. Aliás, a gravação que você fez e me enviou hoje estava excelente, de alguém que já estava acostumada com câmera à vontade, viu? Você sabe quantas vezes eu gravei aquilo para te enviar um? Sim. Vários. Eu gravei Mas vários. foi excelente. As duas opções, excelentes, excelentes. Pronto, então a gente vai aprendendo, vai desenvolvendo, né? Todos os nossos recursos, todas as nossas ferramentas, né? Elas estão aqui, ó. Tá? Está aqui, ó. Está dentro da gente. Então, quando eu desperto para isso, quando eu me desperto que eu preciso colocar em prática habilidades que até então eu não fazia a menor ideia que tinha, é um novo mundo, é um novo crescimento, tá? São passos largos à frente. E isso é muito bom, isso é válido, porque... e agradeço, porque agora eu vou ficar mais atenta, né, com isso, porque é um aprendizado sempre, e a vida é um aprendizado. Quanto de aprendizado nós não estamos adquirindo com o isolamento, com os conflitos, com as dores, com as perdas, tá? Com muitas vitórias também. Eu acho que não dá para falar só do negativo. Nós temos tido muitas vitórias mediante a tantas dificuldades que passamos, a entes queridos que perdemos, mas nós temos tido respaldo positivo também. Então, falar do que é positivo, isso nos ajuda, tá? A ter uma consciência melhor, tá? Daquilo que está ao nosso redor. Sair desse ciclo de julgamento o tempo todo, sempre procurando pontuar uma dificuldade no outro para que nós possamos fugir da nossa dor, da nossa patologia. Não, é enfrentar isso com a cara mesmo e parar de culpar as pessoas e falar, olha, existe uma situação, mas eu estou pronta para colaborar de forma direta ou indireta, né? Nós contribuímos de forma direta, porque nós colocamos um paciente no nosso divã, estamos ali frente a frente com ele, então de forma direta nós estamos contribuindo, mas tem muitos que podem contribuir de forma indireta, né, procurando respeitar as leis, procurando respeitar o que diz a vigilância sanitária, procurando se manter no seu canto. É difícil, mas procure se trabalhar para cumprir com isso, né? Pelo tempo que for possível, que der, que daqui a pouco a gente vai estar avançando. Quanto mais fizermos juntos isso,
mais rápido o problema passa, né? Mas enquanto tiver gente desobedecendo, o problema vai continuar, vai, né? Exatamente. E tem uma colega aqui, Eidal, me espere. Semana que vem estarei na Bahia. Prazer, estar online aqui com a gente e nos ouvindo. É uma colega, terapeuta também. E em breve eu vou colocá-la para participar com a gente aqui da nossa live e trazer Muito bem. muitos benefícios para a gente, né? É sempre bom a gente Ah, aproveitar um pouco de quem claro, tem para doar. E ela tem para doar, tá? Então muito, eu vou conversar com ela depois e vou trazer ela aqui para junto. Vou trazer ela aqui muito para o bem. pacote para nos dar um suporte também. Uma vantagem agora que o Instagram está oferecendo é que você pode colocar, até pouco tempo, só eram 2 pessoas. Agora já podem ser 4 pessoas. 4. Muito Entendeu? bom. Então, onde ela É. estiver, ela pode participar desse momento com a gente. Pois é, o que que não faz uma concorrência saudável, né? Pois é. Então, mas é isso, gente. O meu recado é esse para vocês, tá? De forma que é um prazer grande estar por aqui mais uma vez e espero voltar outras vezes, né? E essa Fala bênção aí, aí. fala aí rapidinho aquilo que você falou no vídeo de hoje, a respeito do curso. Sim, igualzinho eu não vou conseguir, tá? Claro, Igualzinho não vai ser precisa. difícil, mas Não precisa. o recado que a gente traz aqui, muito bem lembrado, por sinal, a gente vai aproveitar o gancho aqui e fazer a nossa propaganda, é o nosso curso de terapia familiar sistêmica, que está sendo lançado de forma online, e aí a gente está trazendo essa oportunidade para todos aqueles que queiram entrar, fazer um curso, aprender, adquirir essa ferramenta para lidar com os recursos da mente. É muito bom quando a gente começa a aprender isso e trabalhar com a gente também com os outros. Então, o curso está previsto para a gente iniciar na segunda quinzena de abril. Isso vai depender da, das condições, né, do nosso número de matriculados na turma, mas de forma que vai ser um prazer também estar trabalhando em conjunto com isso. É a terapia sistêmica freudiana, de livre associação, muito bom curso, um recurso muito rico para todos aqueles que queiram, e vai ser muito bom também poder trabalhar com eles e ensinar e aprender também em conjunto. Então, a Sobrap está aí em parceria aí Acho, eu acho com que o tem Dr. três grandes Jonatas. virtudes. Eu acho que tem 3 grandes virtudes, entre outros, desse curso. Um é a experiência da Sobrap, entendeu? A experiência de já ter realizado outros cursos, muitas pessoas já foram beneficiadas com o trabalho de vocês, então essa é uma grande vantagem. A outra vantagem é a qualidade das pessoas que vocês têm colocado para passar conhecimentos, para serem professores, digamos assim, dos alunos. Então, isso também é uma grande virtude, até resultado dos cursos, não é? Das atividades que vocês já realizaram. E o terceiro, que eu acho ainda que é o melhor de todos, é esse encontro que você tem, né, depois de cada aula, com os alunos, para uma conversa, para ouvir dúvidas, para chegar com eles a novos conhecimentos. Então, eu acho isso espetacular, entendeu? Então, essas 3 vantagens eu vejo assim muito marcante para o curso, né? Para que as pessoas. Uhum. E aí, quem é que pode fazer? Quem já está exercendo a atividade, né, de psicoterapeuta, quem já está cuidando de famílias, mas também pessoas que queiram ter conhecimento até para ajudar suas próprias famílias ou para ajudar outras famílias. Lideranças, né, de comunidades religiosas, lideranças, enfim, O está público é aberto extenso. exatamente para muita gente, ajudar muita gente, né? Porque, na verdade, a gente fala do curso que, de certa forma, é uma ferramenta.
né, para ajudar em qualquer setor, em qualquer área. Hoje nós temos terapeutas organizacionais, nós temos terapeutas escolares na organização educacional, nós temos terapeutas clínicos. Então, assim, é diverso. Então, o conhecimento, ele é muito rico e ele não é limitado, né? Então, qualquer pessoa que queira entrar e ter esse ganho com essa ferramenta do curso de terapia familiar é válido, ok? Sem contar que nós estamos contribuindo para colocar novos profissionais no mercado de trabalho, onde há um potencial, no momento, um potencial grande, e, acima de tudo, exercer uma profissão onde você trabalha com amor, você trabalha com acolhimento, você trabalha com doação. Então, isso é fundamental também. Então, está aí o convite, fica aberto aí as nossas linhas, os nossos canais de comunicação, de interação, para que quem tiver interesse, mas eu já fiz o curso de terapia, foi bom para você? Indique outra pessoa, fale para ela o quanto foi válido para você e que também vai ser bom para ela, ok? Ok. Então, O link de orientação e de instrução sobre esse curso está na descrição desta live, né? Então, vai estar aí o link, você pode dar uma olhada, você pode dar uma lida, tem como fazer o contato, não é? Tanto com a Vânia quanto com o pastor Pedro. Então, eles podem dar informações mais completas sobre o trabalho que está sendo realizado. Então, está aí, né? E a gente espera que muita gente seja beneficiado com isso. Tomara. O nosso intuito, o nosso objetivo é esse, é ajudar as pessoas a se ajudarem, né? Exatamente. Então, isso Dona Vânia, é fundamental. Então, foi um prazer estar com você. Que Deus continue abençoando e usando você como já tem feito, abençoando sua casa e preparando para depois de toda essa pandemia. Aliás, durante a pandemia, você já está, né, sendo bênção para muita gente. Depois da pandemia, mais ainda. Tá bom? Eu agradeço também pela oportunidade. Esse convite para mim, durante esse período de isolamento, foi oportuno até para o meu próprio crescimento de conhecimento e de melhorar também aquilo que eu já tinha de ferramenta, de recursos, de conhecimento. E, de certa forma, também divulgar a nossa profissão, o nosso trabalho, com as pessoas que precisam. A gente está ali na Sobrap, aguardando. Você que precisa de um apoio terapêutico, precisa de uma sessão, precisa de uma intervenção terapêutica, nos procure, e vai ser um prazer estar ali para te ajudar em qualquer situação familiar ou individual. No link que o pessoal vai ler, está lá também endereço do site da Sobrap, então as pessoas podem ter acesso com tranquilidade. Tá bom? Sim, então, tá bom, meu. Um abração, dá um abraço aí na família e que Deus Amém. Continue abençoando você e sua casa e todas as pessoas que estão nos assistindo ou estarão nos assistindo em outras oportunidades. Tá bom? Muito obrigada, boa noite a todos, gratidão sempre. Amém. Deixa eu terminar aqui com uma musiquinha bonitinha. Pronto. Tá bom. Então, até mais, viu? Tchau.